Minecraft é um jogo cheio de teorias, muitas são completamente bizarras. Mas você sabia que o filme está seguindo um caminho semelhante? Isso porque os fãs estão criando teorias ainda mais loucas sobre a adaptação. Caso conheça bem o mundo de Mine, com certeza já ouviu falar da lenda sobre uma entidade chamada Herobrine que assombra o jogo. Essa história de terror que muitos acreditavam ser real na era de ouro do jogo, até mesmo chegou a ser referência no longa, o que você talvez já saiba se tiver assistido algum dos nossos vídeos sobre os easter eggs da produção. Na cena em questão, o Steve aparece com os olhos brancos por conta de uma ilusão, fazendo ele ficar idêntico ao Herobrine. Mas e se isso não for apenas uma referência, e na verdade for um sinal de que o personagem de Jack Black vai se tornar o próprio Herobrine no futuro da franquia? Afinal, nessa ilusão, todos os outros personagens ficam com os olhos roxos, e só o Steve tem os olhos esbranquiçados. Isso pode ter sido feito para deixar o easter egg mais óbvio, mas não faz sentido dentro da história. O curioso é que, segundo um dos produtores do longa, esse easter egg foi acidental, porque os olhos do personagem também deviam estar roxos e acabaram ficando brancos por algum erro no CGI. Só que isso muito provavelmente é mentira, tendo em mente que os olhos do Steve estão roxos numa versão não finalizada do filme, que tinha vazado na internet. O produtor disse isso justamente para entrar na brincadeira e dar a entender que a produção está sendo assombrada por uma entidade sobrenatural. Existe outra possível motivação para essa mentira. Os criadores do filme não querem que a gente descubra cedo demais que o Steve vai se tornar o Herobrine. Ele pode ter sido amaldiçoado em algum momento depois de entrar no mundo superior, provavelmente pela Malgocha, porque ela é uma feiticeira. Nesse caso, os olhos brancos na ilusão são apenas o início da maldição. A praga, se real, vai fazer com que o Steve lentamente seja corrompido, até perder as pupilas de verdade e se tornar uma entidade muito poderosa, mas sem alma e nem coração. Macabro, não é? E olha que essa é só a primeira das 8 teorias bizarras de um filme Minecraft que você precisa conhecer. Então já vai pegando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Team Videos. O Steve sempre quis explorar cavernas desde pequeno, só que o maior impedimento para que ele realizasse seu sonho antes mesmo de aprender tabuada era um minerador idoso, que sempre o expulsava das minas. Até aí tudo bem, crianças não devem trabalhar tão cedo, e aquele senhorzinho só estava cumprindo seu dever. Só que as coisas ficam estranhas mesmo quando Steve retorna às minas já na idade adulta e reencontra seu antigo rival. O velhinho continua idêntico e segue tentando impedir o personagem principal de entrar na mina. Mas por que ele tá fazendo isso? Se não acha que esse velhinho é suspeito o suficiente, é porque não percebeu outro detalhe. Ele utiliza uma roupa um tanto parecida com a do Steve. E não para por aí. O personagem do Jack Black encontrou o orbe da dominância assim que começou a minerar dentro da caverna. Com aquele idoso que trabalha ali há décadas, não tinha encontrado o artefato antes? Esse cara precisa tirar muitas dúvidas da gente. Isso leva muitos fãs a acreditar que ele já foi ao mundo superior no passado e passou todos esses anos vigiando a caverna para impedir que qualquer outra pessoa consiga ativar o orbe da dominância. Mas existe uma possibilidade ainda mais surpreendente dele não ser só outro aventureiro, mas sim o próprio Steve do futuro. Afinal, os dois utilizam roupas estranhamente semelhantes, e caso o protagonista tenha dado um jeito de viajar no tempo, isso explicaria porque o velho não envelheceu um dia sequer. Ele não ficava lá o tempo todo, mas sim saltava pelo tempo, e aparecia só nas épocas em que o Steve do passado tentava ir até a mina. Minecraft nunca foi um jogo sobre viagens no tempo, e isso até pode deixar essa teoria mais inacreditável, mas a produção já deixou claro que qualquer item pode ser criado através de uma bancada de trabalho. Então o Henry, que é inteligente ao ponto de construir uma mochila-jato na vida real só com ferramentas encontradas numa escola, pode vir a conseguir utilizar a bancada para fazer uma máquina do tempo no próximo filme, dando início ao paradoxo. Já que citamos o Henry, chegou a hora de teorizar sobre ele e sua irmã Natalie, ou melhor, sobre seus pais. A gente sabe só que ambos faleceram recentemente, o que obrigou a Natalie a assumir a responsabilidade de cuidar do caçula da família. É bem suspeito que ambos os pais tenham perdido a vida. Se a gente estivesse falando de irmãos normais, poderia ser só coincidência.
mas não é o caso. Eles parecem ser comuns, mas demonstraram habilidades que humanos normais jamais deveriam ter. A Natalie, sem nenhum tipo de treinamento, conseguiu derrotar vários monstros com enorme facilidade. É quase como se lutar estivesse em seu sangue. A força que ela consegue utilizar para arremessar um Piglin definitivamente não é normal. O caso de Henry consegue ser ainda mais absurdo. O garoto é descrito como alguém muito criativo, mas esse moleque é um verdadeiro gênio. Precisamos mesmo repetir que ele construiu uma mochila-jato só com itens que encontrou na escola? Nenhum cientista conseguiria fazer isso. E tem gente que pulou a etapa da escola e foi fazer faculdade em Harvard por muito menos. Além disso, ele sentiu uma atração sobrenatural pelo orbe da dominância, como se já tivesse uma conexão com o mundo superior. A resposta que explicaria todos esses mistérios pode ser que os dois são só metade humanos, porque o pai nasceu no universo de Minecraft e a mãe parou lá quando jovem, através do orbe da dominância. Como o relacionamento da Marlene com o aldeão prova que o amor entre seres da vida real e do mundo superior é possível, essa teoria fica menos doida. O pai provavelmente se tornou humano de alguma forma para viver na Terra com sua família, mas pode ser que mesmo assim, isso tenha feito com que Henry e Natalie herdassem algumas habilidades paranormais, super inteligência e criatividade ao caçula, super força e super reflexos à mais velha. Se você adoraria ver algumas dessas teorias sendo confirmadas, comenta aqui embaixo o hashtag teoria. Muitos sentiram falta da Alex no filme, e a boa notícia é que ela aparece na cena pós-créditos e vai ter um papel de destaque na sequência já confirmada. Até o momento, ela é só a mulher que comprou a antiga casa de Steve e que vai acabar se juntando a ele e aos demais personagens na próxima aventura. Mas e se ela for mais do que pensamos? No jogo, a Alex é o segundo avatar inicial que o jogador pode escolher para utilizar, e muitos a consideram como uma versão feminina do Steve. E apesar dos dois frequentemente serem retratados como parceiros que trabalham juntos nos teasers animados feitos pela Mojang, vários fãs acreditam que essas animações não são canônicas e que tanto o Steve quanto a Alex de fato vivem em universos separados, representando um aventureiro solitário que explora esse planeta de cubos. E bem, o Steve da adaptação de fato explorou o mundo de Minecraft completamente sozinho, exceto pela companhia do seu lobo, é claro. Ele é um veterano, enquanto a Alex aparentemente vai ser novata, a menos que ela na realidade já tenha vivido no mundo superior e saiba sobre o Steve, sendo esse o motivo por ter comprado a casa dele. Para ser mais exato, a Alex do longa pode ser exatamente o que muitos pensam que a do jogo é, uma versão feminina do Steve de outra realidade, que viveu as mesmas aventuras que o personagem de Jack Black, inclusive a luta contra Malgosha. O que poderia ter acontecido de diferente é que ela nunca aceitou se juntar com os outros personagens principais, e isso pode ter levado ela à derrota ou até mesmo à destruição de seu universo, o que a obrigou a arranjar um jeito de fugir para outra realidade. Será que seu arco de desenvolvimento vai ser sobre aprender a trabalhar em equipe? O filme foi bem certeiro em adaptar o mundo de Minecraft da forma mais doida possível, mantendo praticamente todas as mecânicas do jogo, e só as trazendo ao live action. Os dias e as noites passam em 20 minutos. Os animais só precisam comer um do lado do outro e se encarar, para que o bebê deles apareça do nada. Arremessar ovos pode fazer galinhas nascerem instantaneamente. O que poucos pensaram é que todas essas referências têm chances de não estarem lá só para agradar os fãs, mas sim para serem dicas da origem do universo de Mine. O motivo do mundo superior ser tão parecido com um jogo pode justamente ser porque ele é de fato um jogo. Hoje em dia já existem games de realidade virtual, em que o jogador parece estar dentro deles. Imagina só se o orbe da dominância na verdade tivesse sido criado por cientistas humanos para gerar um videogame em que você consegue entrar, como se o universo de Minecraft fosse uma espécie de dimensão virtual. Os cientistas devem ter percebido que isso era muito perigoso e por isso esconderam a relíquia. Uma das maiores dúvidas que sempre existiu em Mine é por que os zumbis são tão parecidos com o Steve, vestindo até as mesmas roupas que ele. A semelhança fica menos fácil de notar no filme, pelo fato do Steve ser redondo, ao invés de quadrado, mas continua inegável o fato de que os mortos-vivos estão copiando o seu look na maior cara de pau. Por isso mesmo surgiu a teoria de que os zumbis na verdade são todos o próprio Steve, depois de perder a vida.
No game, o jogador sempre acorda na cama depois de falecer, o chamado respawn. Essa é uma das poucas mecânicas que aparentemente não existe no longa, já que todos têm medo da morte, mas isso não quer dizer necessariamente que o Steve de Jack Black não possa dar respawn, só que ele não sabe disso. Já pensou se ele já perdeu a vida várias vezes, mas sempre renasce na cama sem se lembrar do que tinha acontecido? Isso enquanto todos os seus corpos antigos viram zumbis. Se for o caso, ele de fato faleceu muitas vezes. E se você não quiser virar um zumbi, clique no botão de inscrição. A gente tem vacina contra todos eles. E também estamos sempre lançando vídeos sobre seus filmes e desenhos prediletos. Você lembra de todas as surras que o Garrett tomou durante o longa? Vamos lá. Ele foi explodido por um Creeper, espancado por um Piglin, arremessado para longe, espancado por um bebê zumbi e ainda conseguiu escapar de uma explosão gigantesca no final. A verdade é, nenhum ser humano teria saído sem nenhum ferimento grave depois de passar por tudo isso. A maioria perderia a vida nessa brincadeira. Nem os personagens do Mine sobrevivem depois de serem explodidos de tão perto por um Creeper como foi o Garrett, o que nos leva a pensar que talvez nem seja tão absurdo teorizar que o personagem interpretado por Jason Momoa é de alguma forma imortal. Será que ele não é nem mesmo humano para começo de conversa? Uma das coisas mais estranhas que aconteceram em um filme Minecraft é o romance entre a vice-diretora Marlene e um aldeão, que sem querer parou no mundo superior. Sabe o pior de tudo? Talvez isso se torne uma moda entre os narigudos. Afinal, suas vilas são atacadas com frequência, tanto que isso ocorreu no longa, e eles precisam passar a noite escondidos em suas casas para escapar dos monstros. Mas caso os aldeões descubram que um deles escapou para a dimensão bem mais segura e ainda conseguiu se casar, a gente pode acabar vendo uma ordem do ao mundo real em busca de uma vida melhor. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!